aqui ainda um pouco no escuro, mas a luz vai se fazer daqui a pouco. É necessário se fazer, não? Exatamente, porque tem mais um De Carona no ar. Você mande a sua pergunta pra gente lá na caixinha de perguntas no Instagram, Lauro Tironi 1, e a gente vem aqui e responde pra vocês sobre qualquer assunto. Você pega essa caronaça com a gente. Ó, agora a claridade, agora pintou. Muito bem, vamos lá, hein? Começar aqui com o René Aguilera. Candançan de novo? Só pode ser sacanagem, porra. Cara, ninguém no São Paulo enxerga isso. Não, eu tô ficando cansado, meu caro, de falar dessas coisas, dos detalhes, das Mas vem cá, da tabela. O pessoal não falou nada lá quando você reclamou? Lá no São Paulo? Quando você falou, pô, mas é isso mesmo? O pessoal do São Paulo acha que a arbitragem não vem sendo um problema, a arbitragem... Sabe o que eu acho curioso, Tironi? Os clubes que têm mais poder, melhores times, portanto, mais poder econômico, tô falando, sim, e melhores times, portanto, como Flamengo e Palmeiras, são implacáveis nos bastidores. Verdade. Aliás, um mede o outro. Os clubes grandes que se enfraqueceram, dos clubes grandes, o São Paulo certamente é o mais banana, é o mais café com leite, é o que menos se importa com isso. Quanto mais fraco é um time, mais atenção. E de novo, não é favorecimento, é uma questão de equidistância. Como foram as últimas arbitragens dos jogos São Paulo e Palmeiras? Inclusive uma com as duas últimas foram um desastre. As duas últimas foram um desastre, né? Foi o pênalti no Vitor Roque, que não foi, e o Ramon abate a mel. Exatamente. E aí bota o Candansan. Exato, parece uma provocação, como disse o companheiro. É isso? Né? Rafael Riguetti, quais meninos podem subir já? Tirando Paulinho, Pedro Ferreira, Luca e Nicolas, que já estão nos profissionais. O Igor Felisberto também na verdade, ele já subiu 2 vezes, né? Então ele já esteve no banco do profissional, no jogo com o São Bernardo. Eu acho que é um jogador que pode muito bem revezar com o Mike, pode ser o terceiro da opção ali. Aliás, o São Paulo tem ótimos laterais direitos na base. O Isaac, zagueiro, eu acho muito bom jogador. Eu acho que o São Paulo poderia até se dar ao luxo de negociar um dos seus zagueiros profissionais se fosse bem vendido, porque eu acho que o Isaac faria tranquilamente o 6º jogador. Aí tem uma questão que é no setor mais importante do São Paulo, que é a questão do meio. Está se modificando muito, está perdendo o Alisson, perdeu o Luiz Gustavo, o Oscar não joga mais, tal. A dupla de volantes do São Paulo é muito boa, da base. Certo. Eu acho até pena que aconteceu aquilo com o Hugo, que voltou agora aos campos, a ruptura do ligamento cruzado. Eu achava o Hugo um jogador muito interessante. Eu não sei como ele vai jogar, ainda não vi, um ano depois. A minha impressão é que o Matheus e o Jorginho, ainda mais eu achei bem jogador, mais leve, um jogador técnico. Mas então passa bem. Exato. Sobretudo se eles vencerem a Copinha, eu acho que eles talvez atropelem. Isso acontece muitas vezes, Negruti e Hugo, que são da Copinha passada. Sobretudo o Negruti já está testado, né? O Hugo a gente é uma incógnita ainda, né? Agora assim, o Negruti, ele não conseguiu ultrapassar o Pablo, que era o mais velho, mesmo que o Pablo tenha oscilado, né? Mas vamos ver como é que... Porque também tem um negócio, né? Esse aproveitamento imediato depende muito das circunstâncias, das necessidades do time, levando em consideração que esses garotos, eles não pararam, né? Sim, eles estão em final de temporada, eles teriam férias agora. Então, interromper o descanso de todos, talvez não seja exatamente o que o São Paulo fará logo na sequência. Mas como está precisando de muito jogador, acho que mais jogadores. Porque da outra vez, Tironi, depois do título da Copinha, se não me engano, só o Rian ficou, Rian e Ferreirão. Só Rian e Ferreirão, depois do título da Copinha, subiram imediatamente. O resto teve um período de férias, depois o Matheus Alves voltou, depois foram voltando, depois o Negruti voltou, né? Então vamos ver como é que vai ser. E espero que o São Paulo consiga ganhar a final da Copinha domingo no Pacaembu. Acho que o São Paulo deveria ter batido o pé para jogar no Morumbi. Não, se os caras não impedem o Candansan de ser o árbitro, não vão fazer isso. E aí essa outra pergunta aqui tem a ver com isso. Rafinha de gerente de futebol urgente, diz aqui o EAC. Cara, é um cara pra fazer esse tipo de coisa, né? Ou não?
não sei. Eu acho que ele nunca... Não, nem que não seja ele. Nunca teve uma função. Precisaria ter um cara assim. Deveria ser o Rui Costa. Você enxerga o Rafinha se ele vier indo às federações, indo a... Eu acho que... Eu enxergo ele no vestiário dia a dia. Não, aí talvez tratando de premiação. Não, isso também, mas eu acho que pelo menos é um cara que tem alguma verba, entendeu? Ele não é o Rui Costa, que é o executivo, não sei o que, é outra coisa. Então, mas isso não significa trânsito com cartola, isso é trânsito com cartola. É passar expediente na federação, CBF, ver tabela. Eu acho que não seria esse o papel dele, mas o que ele pode, se vier, é desafogar um pouco o Rui Costa, mas o Rui Costa tem que querer fazer esse trabalho. Se ele achar que o São Paulo está sendo tratado igual aos outros, ele não vai fazer trabalho. E por enquanto ele está. Nasser Darvish, cadê a coletiva do Macis? Não vai ter coletiva, mas vai ter uma conversa com jornalistas. Estaremos representados lá por Alê Salvador. Então a gente vai contar as no final do novidades. dia, o Alê Salvador vai ter um boletim, vai ser uma conversa informal, tipo uma apresentação do Macis. E o Alê Salvador estará lá. Eu acho que talvez, possivelmente, depois ele marque alguma entrevista coletiva num outro momento. Isso na sexta-feira, o encontro com os jornalistas. Flávio Almeida, qual era o valor da dívida do São Paulo quando o Casares assumiu? Era quase metade do que é hoje. Era tipo 600 milhões. Na verdade, não ultrapassou 1 bilhão, né? Então, deu uma estagnada entre 950 e 1 bilhão. Quase mas metade. Ele aumentou, não dobrou, né? Ele aumentou em 50% a dívida do São Paulo. Isso mesmo. No mandato dele. Mais de 50%. Mais de 50%. Quase 100%. Não, de 600 para 900, são 300 então, a mais. Tá. Não é uma coisa assim. Sim, estamos bem de matemática. Não, 600 e pouco para 900 e tanto. Né? São quase 400 mil a mais. Marcão Ferreira, será que o Lucas no banco entrando no segundo tempo não seria a melhor opção? Depende da posição. Acho que a mais importante é a posição. Então, mas essa pergunta é boa, mas é para sábado ou acho para que sempre? Para sábado acho que não. Eu acho que até ele ter ritmo, por exemplo, contra o Flamengo, deveria ser isso. Para sábado acho que ele não vai. Também acho. Mas contra o Flamengo ele deveria começar no banco, por exemplo. Mas aí tanto faz ele entrar um banco depois, porque se ele entrar nessa posição que ele não está funcionando também, pode entrar qualquer hora que não vai funcionar, certo? Depende, né? Acho que o adversário mais cansado, tal, sendo uma necessidade, ou ele podendo entrar como segundo atacante, por exemplo. Como segundo atacante. O Rafa Pascotto fala o que a gente acabou de falar aqui. O São Paulo precisa de pessoas que cuidem dos bastidores. Nossa, alguém capaz lá dentro. Essa pergunta, por isso que eu falei do Rafinha. Tem alguém lá dentro capaz? Ou o Rui não é capaz? Não é capaz porque é incapaz, não é isso. Porque não é a dele. Isso. Não, então seria uma grande decepção, porque eu acho que, porque assim, o Rui até então ele não pôde ser protagonista do departamento de futebol, certo? Ele nem falar ele poderia falar, porque ele foi o Belmonte que encabeçava as coisas, e o Belmonte sempre foi muito inocente nessas situações, sempre achou que o São Paulo é tratado igual, até o momento em que ele perde as classificações, joga os Palmeiras e xinga os caras de português, não sei o que lá. Sim. E na verdade, coincidentemente, sempre contra o Palmeiras ele perdeu as estribeiras. Eu imagino, o Rui tem um outro perfil. O Rui é mais um cara de bastidor. Foi assim no Grêmio, foi assim no Galo. Mas no São Paulo até agora ele tá achando que tá tudo. Ele não modificou a maneira do São Paulo atuar nos bastidores, né? Por enquanto. E acho isso. Eu acho que o torcedor, é engraçado, sobretudo no nosso canal, ele tá entendendo que isso faz parte, é necessário no mundo do futebol. Exatamente. Por isso que eu citei Flamengo e Palmeiras que fazem isso toda hora. E aí o Elias Zibi faz uma pergunta que tem a ver com o Belmonte. O Belmonte é candidato para a próxima eleição? Cara, eu acho que essa turma toda, meu palpite, eu acho que essa turma toda que estava com o Casares, estejam eles com problemas, vamos dizer assim, jurídicos ou não, essa turma tá muito queimada. Eu também acho. Essa turma, quem passou por ali tá... Se os caras queimaram não, estão descendo a ripa no Muricy, imagina do Belmonte. Ótimo, perfeito. Então eu não sei se ele vai conseguir fazer, ele vai conseguir levantar uma candidatura. Eu também ele está muito atrelado ao Casares. Claro. Repito, independentemente de ele ter feito coisa errada ou não. E assim, por mais que eu acho, e aí talvez tenha faltado pro Belmonte se expor mais e sair antes, por mais que ele tenha sido fundamental para sabotar a ideia da venda de 30% de Cotia. Quando o grupo dele e ele pessoalmente desembarca dessa ideia, o Casares não consegue aprovar,
Não Isso. consegue colocar nem em votação. Aí consegue aprovar o orçamento raspando. Mas então o Belmonte deveria falar, olha, eu sou contra esse negócio, completamente contra, ele era, esse negócio de parceria de Cotia, e tô me retirando do quadro. Sim. Aí ele ficou quase até o final. José Vicente, para vocês qual a posição mais necessária, carente para uma eventual contratação do São Paulo? Meio campo, meia. Uma pessoa de criação para não depender só do Pedro Ferreira, né? Isso. Mas Isso já contando difícil. com o Pedro Ferreira incorporado, certo? Sim, acho que ele tem que estar. Só que também é uma posição super difícil. Super difícil de contratar. Henrique, rebaixamento no Brasileiro preocupa? Diria que preocupa no estadual. Paulista preocupa. Eu acho que se o São Paulo, de novo, o regulamento do Paulista é muito mais complexo do que o do Brasileiro, né? Que são 38 rodadas. Claro que o nível de enfrentamento do Brasileiro é mais difícil, mas é isso que as pessoas não se atentaram, eu acho. Vamos pegar o Paulista, são 8 rodadas, certo? Certo. Você joga contra todos os times da Série A, isso o São Paulo. Bota aí de Gil Guerreiro. Aí, olha, aí, tá vendo? Fala bombaça, nossa, olha aqui. Ah, Não. peraí, hein? Olha lá. Bom, vamos lá. Se você joga das 8 rodadas contra Palmeiras, Santos, Corinthians e Mirassol, você joga 4 delas contra times da Série A, como se Sim. estivesse fazendo Sim, é isso mesmo. 4 jogos, certo? Certo. Vamos repetir? Palmeiras, Corinthians, Santos e Mirassol. Sendo Desses 4, 3 fora. 3 fora, tá? Só o Santos em casa. Cara, então é muito traiçoeiro essa forma. No Brasileiro, eu acho que se o São Paulo, mesmo que o começo seja terrível, Flamengo, Santos na Vila, se o São Paulo passar por esse caos do Paulista, respirar um pouco, conseguir investir minimamente na janela até março, minimamente, eu acho que o São Paulo consegue se estabilizar no Brasileiro mais ou menos como foi no ano passado, eu imagino. Eu também. Tem O tempo. problema agora Tem tempo. é o Paulista. E para isso, o São Paulo vai ter, pela situação que se colocou, de colocar as primeiras rodadas do Brasileiro em segundo plano. Sim. Lamentavelmente, mas essa é a realidade. Sim, e não tem tempo. São 8 rodadas, não vai contratar ninguém. Esse é o time, vai ter que achar ponto. E não poderia de forma alguma perder da ponta da Portuguesa. Não. Desastre Desastre mesmo. em todos os aspectos. E aí não consigo entender, já que a meta era o Campeonato Paulista pelo menos não cair, você tinha Exato. que ir com o pé embaixo e depois no Brasileiro você vê o que faz. Lucimeire Toyama, grande. Não é melhor não classificar no Paulistão para não correr risco no Brasileiro? Sim. Sim, mas desde que não caia no Paulista. Desde que Eu não também caia no acho, Paulista. eu também- Olha, Eurico Miranda. Isso eu falei desde o começo, Lucimeire. Sim. E o ideal seria o São Paulo, se ele tivesse em condição para tal, chegar nessa situação agora contra o Palmeiras, já encaminhado, E aí ele podia... e largar literalmente o Campeonato Paulista quando começasse o Brasileiro. Tipo assim, olha, eu não vou disputar mais essa merda, agora eu vou Perfeito. botar o meu time da Exato. Copinha. Era isso que eu tinha. Aliás, surgiu um negócio do Cimeiro ontem na live, pós São Paulo e Brasília, interessante. Ideias dos nossos seguidores. Utilizar a Sul-Americana basicamente Isso. para os jogadores da base. Inclusive ele tá querendo levantar a hashtag Cotia na Sula. Cotia na Sul. Cotia na Sula. A galera de Cotia, molecada, vai pra Sul-Americana. Sobretudo nas primeiras fases. Certo? Olha, Fala. que assim, que aí é um pouco... Olha que se fosse uma coisa bem pensada, bem organizada, podendo inclusive ser dirigida pelo Alain Barcelos. Verdade. Como na Comebol o São Paulo foi dirigido Perfeito. pelo Muricy. Perfeito. Olha, Eu tô dando a ideia. Eu não tô, eu tô falando que seria uma alternativa interessante perto dos desafios que tem o Brasileirão e podendo dar um molho para esse negócio, uma coisa diferente, uma experiência diferente pro técnico e pros garotos. Concordo bastante. Tá lançado o desafio não, tá lançada a hashtag Cotia na Sula. Quem tiver de acordo, venha com a gente, espalhem. Valeu, galera. Valeu. O Tirone conseguiu aprender a mexer nesse negócio. Pô, agora eu calibrei Graças a o Deus. gimbal. Coisa linda. Tchau.